Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, na paz e graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Gesiel Guzmão e estamos aqui para dar continuidade na quarta aula do curso Fundamentando a Fé. A aula de hoje responde à pergunta que não pode calar, que é: o cristão peca? Existem dois erros de interpretação quanto ao pecado na vida do cristão. Primeiro erro, aqueles que ensinam que se um crente peca é porque não nasceu de novo. Dizem os tais que quem nasce de novo é santo, portanto não peca. O segundo erro é os que ensinam que se a pessoa aceitou Jesus Cristo como Salvador, está salvo, pode pecar, não tem problema. Tais pessoas afirmam a célebre frase: uma vez salvo, salvo para sempre. São os que seguem a doutrina de Calvino. A Bíblia rebate totalmente estes dois extremos. Ela afirma que quando o cristão peca, sofre muitas consequências. Deus rejeita o pecado, tanto na vida do crente como na vida do descrente. Portanto, a salvação não é uma licença para pecar. Da mesma forma que o incrédulo morre em pecado e vai para o inferno, assim também o crente, se não buscar a Deus, a fim de resistir o diabo. Tiago, capítulo 4, versículos 7 a 12. O fato do pecado no cristão é o primeiro tópico da resposta à grande pergunta: o cristão peca? Então vamos lá. A natureza humana da qual nós estamos vestidos, ela é tendente ao pecado. É ponto pacífico, pois mesmo que o nosso espírito esteja em comunhão com Deus, a própria Bíblia afirma que a carne é fraca. Logo, vejamos 4 provas de que o pecado é uma realidade mesmo no mais correto, santo e puro servo de Deus. Veja, primeira prova, a própria consciência. Segunda prova, a história bíblica. Terceira prova, a controvérsia doutrinária. E a quarta prova, a doutrina bíblica da reconciliação. Vamos para a primeira prova da existência do pecado na vida do crente: a própria consciência. Fora de qualquer corrente teológica ou filosófica, somos obrigados a admitir que pecamos, mesmo sendo filho de Deus, pois a nossa própria consciência é a primeira a nos advertir que quando nós pecamos, ela nos acusa. Segunda prova, a história bíblica. Os grandes heróis da Bíblia também pecaram em algum momento, mesmo sendo grandes vasos nas mãos de Deus. Nós podemos citar, por exemplo, Moisés, que matou o egípcio; Davi, que cobiçou, adulterou e matou; Pedro, que negou a Jesus. Estes são exemplos que estão com a referência no e-book que você adquiriu. Estes fatos históricos confirmam a realidade da possibilidade do pecado na vida dos mais tementes, fiéis, fervorosos servos de Deus. Terceira prova, a controvérsia doutrinária. O fato de algumas pessoas buscarem versículos isolados e outros conformarem-se, melhor dito, de que não pecam, já é uma prova da existência do pecado na vida do crente. Ninguém faz a oposição a uma coisa que não existe. Se há quem faça oposição à doutrina do pecado na vida do crente, é porque ela existe. O pecado, pelo menos, existe. Quarta e última prova,
a doutrina bíblica da reconciliação. A primeira epístola de Paulo, a primeira epístola de São João, é o livro da Bíblia que mais ensina sobre a perfeição cristã, mas, ao mesmo tempo, é a que mais fala do pecado na vida do cristão e da necessidade do cristão se reconciliar com Deus. Observe algumas frases célebres na primeira epístola de João. No capítulo 1, verso 8, diz: se negamos a existência do pecado, enganamos a nós mesmos. Já no versículo 10 do mesmo capítulo e livro, diz: se negarmos a existência do pecado, fazemos Deus mentiroso. Segundo tópico da lição de hoje, que é a resposta à pergunta: o cristão peca? É o resultado do pecado na vida do cristão. O pecado do cristão traz sérias consequências. Sem querer detalhar as consequências, concluímos que o pecado tem resultados negativos em pelo menos duas pessoas. O pecado do cristão tem resultado negativo sobre o próprio Deus. Já foi dito que o pecado é o fracasso de nos conformarmos com a pessoa de Deus, que é a pessoa mais afetada quando o crente peca, pois o seu nome é escandalizado e ridicularizado. A Bíblia diz que ele, Deus, se entristece. Mas convém salientar que o amor, a graça, a santidade de Deus não diminui nem aumenta e não são prejudicados a cada perdão que ele concede a um cristão. Portanto, irmãos, novos convertidos, se depois de salvo você fracassou em alguma coisa, saiba que Deus o ama e está pronto para te perdoar. Segundo resultado do pecado na vida do cristão, está sobre ele próprio. É o resultado negativo sobre o próprio cristão. Não tem felicidade, nem entre os da mesma fé e nem entre os descrentes. Perde a comunhão com Deus, perde a alegria da vida cristã, que é a alegria da salvação. Não possui confiança ao orar, atrai a ira de Deus sobre si, precipita o dia da morte. E para cada um desses argumentos, você encontra no seu e-book a devida referência para conferir. Mas é interessante observar que, considerando a Bíblia, ela não especifica o pecado que é para a morte. Podemos dizer que pode ser quando alguém ultrapassa o limite da tolerância de Deus, momento em que começa a sua justiça. Terceiro e último tópico da lição de hoje: o remédio para o pecado do cristão. Deus, na sua presciência e misericórdia, tem o remédio para os seus filhos quando forem contaminados com a lepra do pecado. Veja dois passos importantes para receber o perdão de Deus. Primeiro passo, confessar. Segundo passo, abandonar. Primeiro passo, faz-se necessário que o cristão, ao cair em pecado, confesse o seu pecado. Isto é, reconheça diante de Deus que pecou contra ele. Esta confissão deve estar acompanhada de um real sentimento de tristeza pelo fato do pecado cometido. As referências, como já disse, está no seu e-book. Segundo passo, abandonar. Após ter confessado, deve abandonar a prática do pecado. Como? Abandonando ambientes e pessoas que influenciou aquele pecado. Lembramos que Deus não se deixa escarnecer. A Bíblia diz que devemos, em primeiro lugar, despojar-nos do pecado. Depois, fazer o pecado morrer em nosso interior. E, finalmente, fugir do pecado
e, ao mesmo tempo, combatê-lo em nossa carne. Concluindo a lição de hoje, quero convidar você a fazer um exame de consciência, uma retrospectiva da sua vida após a conversão. E se perceber que pecou, não confessou ainda, confesse a Cristo agora os seus pecados. Ainda estamos na carne e osso. Cristo morreu em carne e osso para nos perdoar e ressuscitou em glória para nos justificar. Deus tem uma agradável promessa para os que confessam os seus pecados e deixam. Em Provérbios capítulo 28, versículo 13, com as quais palavras quero encerrar o estudo de hoje. Lá em Provérbios 28, 13 disse: quem tenta esconder os seus pecados não tem sucesso na vida, mas Deus tem misericórdia de quem confessa seus pecados e abandona. Que Deus, o Pai, em Cristo Jesus, no poder do Espírito Santo, abençoe a tua vida agora e sempre. Amém. Amém.